abençoa essa live, Sim, todos meu Deus. nós. Jesus. E ele, e você é muito bom Tu és, Jesus. para nós. Verdade. É mais você. Só o Senhor E mesmo. você é mais bom Tu és do melhor, que Jesus. todos. Só tu és, Jesus. Ei, você é mais bom com tudo. Tu és o que és. Você sabe Glorioso. que você é muito glorioso. Você mata qualquer tipo de coisa ruim. Porque Tipo, tu és tremendo, né? você é muito bom. Você sabe de tudo. Verdade, Porque Jesus. eu também amo você. Todo mundo ama. É, Jesus. E você é mais bom. Tu és o melhor, Jesus. E também, você sabe que você é mais bom. Você é muito bom. Você És grande, é muito poderoso. lindo também. E ele é mais bom de todos. Jesus é o melhor de Ele. todos. Ele é muito bom. Glória a Deus. Mais do que isso. Jesus é glorioso, né, amor? É. Glória a Deus. Amém. Amém. Que Deus venha abençoar todos que participarem hoje, né, papai? É. De uma forma muito especial, nesse almoçando com Jesus, nos alimentando da palavra. E ele é muito bom. Jesus é muito bom, não é verdade? É. Não é verdade? Então agora tu vai lá pro teu quarto, já orou pelo pessoal, né? Vai conversar com o pessoal, tá bom? Deus te Sabe o abençoe. que eu temo? Papai também te ama. Glória a Deus. Ele hoje vai ser inspirado. Hoje ele pediu para orar. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Glória a Jesus. Irmã Cíntia, irmã Mércia. Que bênção. Deus os abençoe. Deus as abençoe de uma forma muito especial. Natanael hoje ele está inspirado. Hoje ele estava querendo orar, já começou orando. Porque os irmãos assim não estavam gravando, né? Mas já fazia algum tempo ele me chamando, bora papai, vamos orar, deixa o papai deixar eu orar, eu digo, deixa, louvado seja o nome do Senhor. E a gente estava aqui e ele começou a orar e orou bastante. Eu sei que a live hoje vai ser algo muito especial, porque o Senhor ele tem algo muito especial para fazer em nossa vida. Já começou a fazer aqui em casa algo muito lindo. É assim, que eu amo quando Deus toma meu filho e trabalha assim, né? Usando ele, fazendo algo especial. E tem vezes que eu estou precisando de uma resposta de Deus, e Deus às vezes pega ele assim e trata comigo, né? E quando vem de uma criança de 5 anos, aí você sabe que é Deus purinho, é só Deus mesmo que pode fazer tal. E nessa tarde, Deus reservou algo muito especial para nós, né? Eu estava meditando na palavra de Deus, comecei a colocar a necessidade de receber do Senhor nesta manhã, para poder nessa parte de tarde trazer algo para os irmãos, para nós assim almoçarmos com Jesus, nos alimentarmos da palavra. E o Senhor falou algo muito especial no meu coração. Quem eu sou para você? O que é que eu represento para você? Então, que nós tenhamos verdadeiramente assim a glória de Deus seja revelada em nossa vida, trazendo para nós a expressão do que Jesus é, mas que eu venha ter ciência real, verdadeira, consciente, de uma forma muito centrada, o que Jesus ele é para mim, o que é que ele representa para mim, o que é que Jesus representa para você. E nessa tarde nós vamos falar bastante, irmãos, sobre isso, sobre o que Jesus realmente ele é, o que ele representa para nós. Eu vejo Jesus de muitas formas e em muitas coisas, mas a pessoa dele, a essência dele é imutável, é invariável, é o que é, nunca vai deixar de ser o que ele é. Maulu, Deus te abençoe, seja bem-vinda, minha querida. Então, nessa tarde, a gente vai conversar um pouco sobre a personalidade humana, né, revelando para Jesus o que realmente ele representa. Porque nós temos falado muito do Senhor, o que ele é, e vamos falar ainda hoje sobre o que Jesus é. Mas ele quer fazer essa pergunta também para você nessa tarde, de uma forma muito consciente, irmão, que você medita bem na tua vida, faça um retrospecto e possa falar para ele o que é que ele representa para você. Maelen, Deus te abençoe, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vinda. Sandra, Deus te abençoe, glória a Jesus.
Nessa tarde, irmão, nós vamos estar observando a palavra de Deus num contexto que nos impulsiona a fazer um retrospecto sobre a nossa fé, sobre o que nós entendemos de Jesus, sobre o que realmente ele representa para nós, sobre a forma de nós vermos o Senhor nos mínimos detalhes. E Jesus, ele após ter tido uma conversa com a multidão que o cercava, ensinando-os, falando, né, de uma forma muito especial do reino, ele começou a ouvir comentários acerca dele, porque ele ensinava com muita propriedade, com muita sabedoria, com muita ousadia, porque falava do que lhe convinha, porque ele falava do que tinha visto, do que viveu, do que construiu junto ao Pai. E ele, num texto muito especial de Mateus 16:15, ele se dirige não mais à multidão, ele não faz aquela indagação para aquelas pessoas que cruzavam no seu caminho, ou que ele ia até elas, mas ele tratou de uma forma muito particular com aqueles que ele havia escolhido para andar com eles e fazer a obra, os seus discípulos. E nós vemos em Mateus capítulo 16, versículo 15, que você possa ir acompanhando. Tenha ao alcance a Bíblia Sagrada, para você ir juntamente comigo, conferindo os textos que aqui serão apresentados. Eu gosto muito, irmãos, quando eu vou falando, e eu creio que você vai estar partilhando comigo também, acompanhando. Né? Isso aqui é um culto ao Senhor, é um momento que nós reservamos para adoração ao nosso Deus. Adorar a Deus são muitas formas que você pode adorar a Deus. Você adora a Deus reservando um espaço de tempo, como nós temos feito aqui todo meio-dia, né? Geralmente o finalzinho da manhã, o começo da tarde, 10 para o meio-dia e 10 no máximo. A gente procura não se atrasar, só que às vezes eu estou na rua fazendo alguma coisa, assistindo algum cliente, às vezes eu atraso um pouquinho, mas não é do meu feitio. Eu gosto de honrar as coisas que eu faço para o Senhor de uma forma muito perfeccionista até, porque Ele nos dá o melhor, Ele sempre cuida da gente da melhor forma. Então, nós também tenhamos esse compromisso com o Senhor, e este momento que nós reservamos para o Senhor é uma adoração a Ele. Então, você deixa os seus afazeres, você pega... Irmã Valda, seja bem-vinda, minha querida. Você pega esse espaço de tempo, né, que você poderia estar fazendo outra coisa, e você reserva para conversar, para ouvir, para participar das coisas do Senhor. É uma forma de adoração. Então, nesse começo de tarde, você está adorando a Deus juntamente comigo, nesse almoçando com Jesus, nos alimentando da palavra. E esse texto de Mateus, capítulo 16, o versículo 15, a gente vai tomar como base inicial para esta conversando sobre a palavra, nos alimentando dessa palavra. Que nos diz assim: Jesus, após ensinar a multidão e ver o retrospecto dos seus ensinamentos, ele chega para aquele grupo ao qual ele havia escolhido, seus discípulos que andavam com ele, e ele diz assim: disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta Jesus fez para os seus discípulos. E a gente, lendo esse texto, esse capítulo 16 de Mateus, você vai ver o desenrolar, desde o início, do primeiro versículo até o último, você vai ter lições gloriosas. Mas naquele momento em particular, Jesus chama a responsabilidade dos seus próprios discípulos. Chama a aguçar a fé deles a respeito da sua própria pessoa. Incentiva-os a entenderem aquele que estava com ele, a conhecerem aquele que estava com ele. E nós, em nossa trajetória aqui na terra, irmãos, enquanto estamos caminhando para a glória, né, para o céu do Senhor, pela graça, nós cremos que vamos para lá e lutamos para que as nossas obras revelem a nossa fé. Nós, nessa trajetória, nós passamos por situações que precisamos verdadeiramente evidenciar a fé e revelar a forma de crermos naquele que nos chamou. Esse texto ele fala de algo muito, muito particular, né? Foi uma chamada especial para alguém que estava sendo ensinado, que cotidianamente estava ali ao pé do mestre, ouvindo da parte dele e recebendo dele ensinamentos únicos, né? Ganhando da parte dele uma base para poder também ser um transmissor das boas novas do reino.
E nós encontramos também em Mateus capítulo 13, versículo 55, quando nós vemos algo que muitas vezes acontece em minha e em sua vida. Porque você enxergar Jesus como teu glorioso Deus, Senhor, Salvador, aquele que peleja por você, aquele que luta as tuas questões, as tuas lutas, as tuas guerras, aquele que trava por você aquelas guerras que você não pode travar. Então, isso aí revela, você vê Jesus como senhorio de qualquer situação, mas muitas vezes nós estamos contidos nesse texto, o qual eu vou ler agora, de Mateus capítulo 13, o versículo 55, que nos diz algo muito curioso acerca dos contemporâneos de Jesus, daquelas pessoas que viveram na época que Jesus ensinava, que Jesus andava pela terra, falando das boas novas do reino. Nós encontramos, em especial nesse texto de Mateus capítulo 13, versículo 55, o olho natural das pessoas reinando, o entendimento natural reinando sem dar vazão ao reconhecimento espiritual. Que nos diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 13, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? O que é que eu entendo aqui, irmãos? Eu entendo aqui uma revelação, algo muito precioso da parte de Deus, que muitas vezes acontece em minha vida. Em sua vida, muitas vezes isso acontece. Você consegue olhar para a situação com os teus olhos naturais, eu consigo olhar para a situação com os olhos naturais, e não vejo possibilidade de Jesus atuar como soberano em nossa vida, porque nos preocupamos com muitas coisas, nós muitas vezes nos desesperamos, que não é para acontecer. Se isso acontece em tua vida, não pode acontecer, que você possa estar firmado na rocha que é Jesus, mas a preocupação, qualquer um de nós, irmãos, passa, e isso aí revela o nosso lado humano, o nosso lado falho. Esse texto que eu li de Mateus 13, 55, é um relato das pessoas que viam Jesus como homem, que não viam Jesus como Senhor, que não viam Jesus como Filho de Deus, que veio mudar o contexto da humanidade. Esse relato de Mateus 13, 55 revela o olho de pessoas naturais, que viam Cristo Jesus apenas como aquele filho de um carpinteiro, como aquele filho de Maria, como aquela pessoa que tinha irmãos naturais, aquela pessoa que não diferenciavam, não era diferente deles mesmos, não é? Irmã Adriana, seja bem-vinda, meu amor, Deus te abençoe. Então você vê nessa passagem de Mateus 13, 55, um relato de pessoas que viam Jesus com os olhos naturais, que viam Jesus dentro das possibilidades de um homem natural. Eles não entendiam, não viam, não criam, não recebiam Jesus como o Filho de Deus. Irmã Lisandra, Deus te abençoe, minha querida, seja bem-vinda. Não viam Jesus como Filho de Deus, não viam Jesus como aquele que veio solucionar o problema da humanidade. Eles não viam Cristo como o Rei de toda a glória, como aquele que receberia o poder de fazer, o poder de efetuar, o poder de executar aquelas causas impossíveis. Então você vê neste relato de Mateus 13, 55, pessoas admiradas com a forma de Jesus falar, com a propriedade com que ele falava, com a autoridade com que ele falava, a sabedoria com que ele falava, porque olhava para ele e só via aquele filho de Maria e de José, que tinham irmãos como eles também tinham, e que nasceram no curso natural da humanidade, não diferenciado em nada. Sua mãe teve uma gestação, eles não sabiam que Jesus Cristo era obra do Espírito Santo, criam que era filho de José, entendeu? Até que era por criação, mas foi gerado pelo Espírito de Deus. Mas eles, quando olhavam para aquela situação, eles se admiravam com as coisas que aconteciam, com o que Jesus promovia onde ele chegava. Porque eles viam não ser, que apesar de ser 100% homem, também era Deus na terra. Eles viam Jesus apenas como uma pessoa normal. Então eu lhe convido nessa tarde. Ô amor, faz favor, paizinho. Vem aqui, por favor. Eu lhe convido nessa tarde a você não ver Jesus como um homem natural, como uma pessoa natural. Amor, tu briga com teus carrinhos, mas não faz barulho, senão tá atrapalhando, tá certo?
Deus te abençoe, vai. Então, eles não viam Jesus como aquele ser que fazia diferença. Eles viam Jesus como um homem natural. Então, eu lhe convido nessa tarde a você ver Jesus não como um crucificado e morto. Eu lhe convido a ver Jesus como ressuscitado, que está à direita de Deus, intercedendo por você, e que tem o poder de fazer em tua vida tudo o que lhe apraz, tudo o que passa em seu coração. E os desejos que ele tem a seu respeito são desejos de paz, de bênção, realmente de realização. Não veja Jesus como viram aquelas pessoas que conviviam com ele, segundo Mateus 13:55. Ele não é apenas o filho do carpinteiro. Ele não é apenas o filho de Maria. Ele não é apenas aquele rapaz que tinha alguns irmãos e irmãs. Ele é o Rei de toda a glória. Está assentado à destra, à direita de Deus e intercedendo por você. Então, que nessa tarde você receba da parte de Deus essa iluminação. Quem é Jesus para você? Que você possa bradar no seu coração, independente do que você esteja passando, e dizer: Ele é o Senhor desta situação a qual eu estou vivendo. Ele não é um homem natural. Ele não é apenas o filho do homem. Ele é também Deus que peleja por mim. Ele é Senhor dessa situação que você está vivendo. E nos diz ainda a palavra de Deus em Isaías capítulo 9, versículo 6. Algo muito interessante nesse texto, que você possa estar olhando. Robervaldo, seja bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Esse texto de Isaías 9, 6 é muito lindo, irmãos. Ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Este é Jesus em nossa vida. Glória a Deus. Amados, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Missão de Jesus. Deus te abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Este é o Deus que eu vos anuncio nessa tarde. Quem é Jesus para você? Ele é tudo isso qual Isaías, de uma forma profética, já fazia menção dele. Antes mesmo que ele assumisse a posição humana e viesse assumir todos os requisitos que está nesse versículo 6 do capítulo 9 de Isaías. Ele já era inspiração para o profeta Isaías. Profeta messiânico, quem mais profetizou acerca do Mestre, acerca do Messias. E nesse texto, o qual nós lemos do capítulo 9, versículo 6, ele aparece como tudo que você precisa para estar bem nessa situação a qual você se encontra. Independente do que você esteja passando agora, eu quero que você entenda que ele é, na tua vida, o Deus forte, o príncipe da paz, o conselheiro e o Pai da eternidade. Ele é aquele que pode te aconselhar. Ele é aquele que pode não te tirar dessa situação agora, mas passar contigo, porque ela só veio em tua vida para te aperfeiçoar, para trabalhar o teu caráter, para te aproximar de Deus. Então, eu não estou dizendo aqui que Deus vai te tirar dessa situação, Ele vai fazer melhor do que isso. Ele vai passar com você dessa situação, te dando a aprovação, para que você venha conhecê-lo mais. Salmos 119, versículo 71, o salmista disse: foi-me bom ter sido afligido para que conhecesse os teus estatutos. Muitas vezes faz-se necessário passarmos por algumas dificuldades para conhecermos mais do Senhor, para aprendermos mais do Senhor. Então aprenda a dar graças, a agradecer a Deus, até mesmo pelas dificuldades. O salmista, no versículo 71 do Salmo 119, ele dá graças a Deus. Foi-me bom ter sido afligido. Ele está agradecendo a Deus pela aflição que ele passou, porque na aflição ele conheceu a Deus. Aproveite essa escola que você está, essa escola de Deus, para crescer no Senhor, para aprender de Deus neste momento. O Senhor, Ele está voltando, e para que você possa chegar às mansões celestiais com Ele, faz necessário que você aprenda um pouquinho mais dele, que você se aproxime dele, porque ele está bem pertinho de você, ele nunca se ausenta de você. Mas nós, pela nossa muitas vezes incapacidade, né, a nossa infidelidade, nós nos afastamos de Deus. Ele continua ali.
mas nós não conseguimos nos aproximar dele. Mas que nessa tarde a gente venha olhar para Jesus não como alguém natural. Vamos olhar para Jesus como aquele Deus forte, aquele Pai da eternidade, aquele conselheiro, que a partir do momento que nós nos achegamos a Ele, pedimos a Ele que nos ajude, Ele se levanta do seu trono em nosso benefício. E eu vejo claramente, irmãos, em Daniel capítulo 10, versículo 12, a forma dos seres espirituais trabalharem pelo povo de Deus. Porque você vê quando o anjo falando para muito amado, pois desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então, ser uma pessoa de Deus, uma pessoa que recebe Jesus como Senhor e Salvador, que passa a ser escrito no livro da vida, passa a ter um registro celestial, nos dá também o direito de sermos pessoas ouvidas por Deus. A Bíblia diz que a partir do primeiro dia em que você aplica o teu coração a compreender, a humilhar-se perante o Deus Todo-Poderoso, as tuas palavras são ouvidas. E o anjo ainda fala assim, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel, capítulo 10, versículo 12, você vai ler isso aí. É algo muito forte, algo muito precioso. Alguém que vive na terra ter poder de movimentar os céus. Isso é você, quando está na presença de Deus. Quando você busca a face do Altíssimo, você tem a autoridade dada pelo próprio Cristo Jesus, teu Senhor, de mover os céus em teu benefício. A oração que você faz, Apocalipse capítulo 5, versículo 8, sobe e fica diante de Deus em taças de ouro. Tem versão que diz que é salvas, mas o importante é você entender que são armazenadas, guardadas e protegidas, não se perde. Mas 24 anciões, eles velam pelas tuas orações e apresentando-as a Deus, são visitadas. Que nessa tarde você tenha a convicção em seu coração que a tua oração está sendo apreciada pelo Rei de toda a glória. Não um homem natural, porque você não pode ver Jesus como um homem natural. Você não pode ver Jesus como crucificado, como alguém que está ainda na cruz. Você não pode ver Jesus ainda como morto. Jesus não está morto mais. Irmã Maria, Deus te abençoe, glória a Deus. Maria Gomes, Deus te abençoe. Jesus não está mais na cruz. Jesus não está mais morto. Ele morreu, ele foi à cruz, ele morreu, mas ele ressuscitou para te dar vitória. Então que nessa tarde você tome posse, em nome de Jesus, dessa grande verdade. E Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, pagou o preço da sua redenção, mas ele não está mais morto. Morreu por você, mas ressuscitou. Então, quando você estiver passando, independente do que seja, tenha esse olhar. Quem é Jesus para você? É o morto ou é o ressuscitado? O que Jesus representa para você? Essa é a indagação, é a pergunta, é o questionamento que eu te faço nessa tarde. Como Jesus está para você? Aquele morto, aquele que foi crucificado está morto, ou aquele que está lá no terceiro céu, até está à direita de Deus, mas não está muito aí para o que você pensa, para as suas necessidades, ou é aquele que está bem pertinho de você, através do Espírito Santo, está querendo habitar em você, está querendo morar em você. Quem é Jesus para você? Jesus, ele falou em Mateus 16,15, perguntando aos seus discípulos, e para vós, quem dizeis que eu sou? Aqueles que andavam com ele, talvez você tenha andado com Cristo anos, e não tenha observado a grandiosidade que é o Senhor. Talvez isso é o que faça com que você, nas dificuldades, entre em desespero. Preocupações nós até temos porque, infelizmente, somos falhos. Mas não podemos, por hipótese alguma, aceitar o desespero em nossa vida. Jesus é maior do que qualquer coisa que venha sobre sua vida. Quem é Jesus para você? É o soberano ou é um simplesmente que morreu e até ressuscitou, mas está lá nos céus e não se importa contigo? Quem é Jesus para você? Esse é o tema dessa tarde. Jesus, quem ele é? O que ele representa realmente para você? E nos diz Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 14, versículo 14 e o 15, mas eu vou ler primeiro o 14 e falarmos alguma coisa para vocês entenderem onde nós queremos chegar, o que Deus quer revelar para você nessa tarde.
Depois estaremos lendo o versículo 15 do capítulo 9. Mas o versículo 14 do capítulo 9 de Hebreus, ele diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, Jesus se ofereceu imaculado. Ele não tinha nenhuma culpa, não tinha nem nada que desabonasse a um sacrifício perfeito. Ele se ofereceu a si próprio como sacrifício perfeito a Deus, para que Deus o exaltasse. Para que verdadeiramente você tivesse a possibilidade de aparecer como eleito de Deus, justificado pelo sacrifício dele. Então, aquele sem pecados, justificando os pecadores. Com o seu sangue no Calvário, firmando uma nova e eterna aliança no seu sangue. E o versículo 15 desse mesmo capítulo 9 de Hebreus, ele diz assim: e por isso é mediador de um novo testamento ou nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento ou da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. No sangue dele, ele te deu a condição de herdar uma herança eterna. Então, quando você vê Jesus Cristo como o único mediador, esse texto é claro, é mediador, ele é o único que pode te levar a uma eternidade nessa nova aliança. Por quê, irmão Natal? Porque foi no sangue dele que a aliança foi feita. Foi no sangue dele que você recebeu a justificação. Então, seria até injusto se Deus, o Pai, aceitasse a tua justificação por outro ser, a não ser Jesus Cristo. Por outra pessoa, a não ser Jesus Cristo. Só ele pagou o preço. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, eu gosto muito de citar esse texto para que entre no teu coração e na tua mente. Eu creio até que se você tem acompanhado as nossas lives, você já sabe de cor, você já aprendeu, você não decorou, você aprendeu esse texto. Ele é de fundamental importância para que a tua oração seja recebida. Ele aparece como fundamental base para você receber em tua vida a justificação. Esse texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele diz: porque há um só Deus e um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só ele é mediador dessa nova e eterna aliança. Porque foi no seu sangue, foi com o seu sacrifício, foi ele que pagou o preço para que você e eu tivéssemos acesso ao trono da glória do eterno Deus. Então que você venha receber esta palavra, sendo sabedor e sabedora, que em Cristo você é mais do que vencedor. Nele, no Senhor, você é mais do que vencedora e mais do que vencedor. E nos diz ainda a palavra em 1 João, não no Evangelho. Você vai lá para o Apocalipse, no finalzinho da Bíblia, você vai encontrar na Epístola de João, capítulo 2, versículo 2, é até fácil você aprender esse texto. 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, só ele, Jesus Cristo, é o justificador, é aquele que remiu-nos do pecado, que nos tirou do lamaçal, que nos tirou das trevas para a sua luz, no seu sangue, no seu sacrifício, através do seu nome, nele nós temos a redenção dos pecados. Ele pagou o preço. Foi o sacrifício que nos deu vitória, acesso ao trono da glória de Deus. Mediante o seu sacrifício, o véu do templo foi rasgado. Você não precisa de outro sacerdote. Você não tem agora que chegar e contar teus pecados, tuas fraquezas para um sacerdote. Não, conta para Deus. Fala para Deus. Chega diante do Senhor, apresenta a tua vida, reconhecendo Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Recebe-o como teu Senhor e Salvador.
O teu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Você vai ver isso nessa tarde. Que quando você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador, o teu nome é escrito no livro da vida. Então não há outra forma de você ter esse registro nos céus. E não há outra forma de entrar nos céus se não tiver o registro. Aquele grande dia vão se abrir os livros. Se o seu nome não estiver escrito lá no livro da vida, você é lançado fora. Mas se estiver lá, aí aparece Jesus Cristo como teu justificador, como aquele que pagou o preço da tua redenção. Aí você tem acesso ao trono da glória de Deus. Irmã Solange, seja bem-vinda, missionária. Deus te abençoe. Então que nessa tarde você entenda a necessidade de receber a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Esse texto de João 2,2, ele diz que ele é a propiciação dos nossos pecados, não só os nossos, mas de todo mundo. Todos quantos chegarem a ele, receberão da parte dele a condição da justificação. Porque o sacrifício dele foi para a humanidade. Resta-nos receber, aceitar. Ele não nos obriga, mas se você recebe, reconhece este sacrifício, recebendo Jesus como teu Senhor e Salvador, aí o teu nome é escrito no livro da vida dele, lá nos céus. Você passa a ser um cidadão celestial, tem registro celestial. No grande dia você não vai ser envergonhado, porque terá por você o justo juiz, mas diante entre você e a justiça de Deus, também vai ter a justificação de Jesus Cristo. Júnior, Deus te abençoe, meu irmão. Que prazer tê-lo conosco. Então, que nessa tarde você venha entender o valor do sacrifício de Jesus. E esse tema que Deus nos deu para conversando sobre a palavra, da palavra desta tarde. Esse tema que fala quem é Jesus para você. Que ele possa ser mais do que apenas um homem que veio, que foi crucificado e morreu, mas que ele esteja vivo em teu coração, em tua vida. Ele seja não somente um visitante, mas um habitante da casa espiritual que é você. Convide nessa tarde para que ele venha fazer parte da sua vida como parte integral, como parte fundamental, principal da tua existência. Jesus Cristo, ele precisa ser em minha vida não um complemento, mas ele precisa ser em minha vida o início de tudo. Eu posso ser complemento de Cristo na minha própria existência. A razão da minha existência tem que ser Jesus, mas ele não pode ser meu complemento. Eu tenho que completar. Eu faço parte desse corpo cuja cabeça é o Senhor. Se você quiser fazer parte desse corpo, está diante de você a possibilidade. Receba Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, como teu regedor, teu governante. Aceite-o, receba-o, confesse-o, porque é necessário para que você se integre ao corpo de Cristo. Glória a Deus. E ainda nos diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 10, versículo 32. Olha a importância de você falar que Jesus ele é o teu Senhor. Olha a importância de você confessar o nome de Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Mateus capítulo 10, versículo 32 nos diz assim: portanto, isso é o próprio Jesus falando para você. Eu só estou fazendo uma narrativa do que o mestre falou. Abre a tua Bíblia, Mateus capítulo 10, versículo 32, você vai encontrar isso aí. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Disse Jesus. Foi Jesus que falou. Se você confessar Jesus diante dos homens, em vida você tem que fazer isso, que os mortos não falam. Os mortos não confessam. Morreu, já era. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, diz: tudo que tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, ou seja, enquanto é a vida, meu irmão. Enquanto você pode executar alguma coisa. Porque na sepultura para onde vais não há indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então o tempo é hoje. O dia é hoje. Hoje é o dia escolhido. Jesus marcou esse dia para você ter esse encontro. Só depende de você. Ele está bem aí do teu lado. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na porta do seu coração nessa tarde. Receba ele. Convide ele para ele entrar. Faça uma oração aí, onde você estiver. Convidando Jesus Cristo para ele entrar em tua vida, para ele fazer morada, realmente ele ser o habitante dessa casa espiritual que é você. Quando sentir esse prazer, porque o Espírito Santo vai te dar esse prazer da sua presença. Procure uma igreja
chegue diante de pessoas e confesse: Jesus é o meu Senhor e Salvador. Naquele momento, você vai estar sendo confessado nos céus, recebendo um registro celestial, sendo escrito no livro da vida do Cordeiro. E naquele grande dia, o qual está muito perto, se aproxima rapidamente, você não vai ser envergonhado. Uma eternidade te espera, quer seja na morte eterna, quer seja na glória eterna. Eu te espero na glória eterna. Estou me esforçando para ir para lá e clamando misericórdia todo dia. Não que eu mereça, mas eu preciso. E estou me esforçando para isso e pedindo: Jesus, me ajude a chegar lá. E meu prazer vai ser lhe ver na glória celestial. Conto com você. Só depende de você. A parte de Jesus já foi feita. A minha parte, quem tem que fazer sou eu. A sua parte é você que tem que fazer. Glória a Deus. E nos diz ainda, irmãos, tem um texto muito interessante, Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Ele diz assim: Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nicélia, Deus te abençoe, seja bem-vinda, minha irmã. Aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu falei que você vai ter uma eternidade, independente se você vai para a vergonha, morte eterna, ou para a glória eterna. Eu estou me esforçando para ir para a glória, é questão de inteligência. Querer estar na glória com Cristo é questão de inteligência. Então, que nessa tarde você tenha essa certeza que só depende de você. A parte de Deus já foi feita, Jesus já foi dado. Ele se doou a si próprio, ele pagou o preço da sua redenção, só depende de você. Não deixe passar a oportunidade, corra para Jesus, busca Jesus. Você pode até mencionar, né, que já tem Jesus, se já tem, glória a Deus. Então, viva a palavra, busque na palavra, se esforce para viver a palavra. Eu preciso todo dia, todos os dias me reciclar. Todos os dias eu necessito olhar para dentro de mim. Irmão Marcelo, Deus te abençoe, querido, seja bem-vindo. Olhar para dentro de mim, me autoexaminar e procurar melhorar. A Bíblia diz que quem é santo, santifique-se cada vez mais. E quando eu não entendia nada da palavra, não que eu conheça muito, não, estou engateando na palavra, mas já entendo que preciso cotidianamente do Senhor Jesus em minha vida. Sou apaixonado por Jesus, não o deixo por nada, porque entendi que Ele é a razão da minha existência. Então, já sei o suficiente, irmãos, para buscar na palavra o suficiente para me prosseguir. Os ditames que ela determinar para mim, para que eu me submeta e vá agradando o meu mestre. Então, todos os dias você tem que entender isso. Às vezes eu olhava as pessoas e dizia assim: só quer ser santo. Realmente, você tem que ser santo. A palavra santo significa separado. E a Bíblia diz: se você se separa para Jesus, se você é um separado para Jesus, se separe cada vez mais. Todos os dias, olhe, se examine. Aquilo que você vê que está sobrando, peça misericórdia a Deus, peça força. Você pode dizer: meu irmão Natal, tem algo em minha vida que eu olho, não está de acordo com a palavra, mas eu não tenho condição de parar de fazer. Existe um texto em João 8,36 que diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então clame a Jesus: Senhor, olha isso aqui da minha vida, seja sincero. É uma questão de sinceridade, você chegar diante de Deus e mostrar suas fragilidades e falhas, dizer: Senhor, olha, eu sei que não está de acordo com o que o Senhor quer, mas eu não tenho força, me ajude, chega aqui, o Senhor vai te visitar, vai te dar a força, porque se realmente o Filho, verdadeiramente o Filho te libertar, tu vais receber a libertação. Eu preciso todos os dias ser liberto. Todos os dias eu olho e tem alguma coisa sobrando ou faltando, e eu vou pedindo misericórdia a Deus para que eu fique de acordo a agradar o seu coração, porque eu não posso estar entristecendo ao meu Senhor. Então peça a Deus. E Apocalipse capítulo 20, versículo 15 é muito duro. Irmão Edson, seja bem-vindo, glória a Deus, Deus te abençoe, santo. É muito duro essa palavra de Apocalipse capítulo 20, versículo 15, aqueles, né, que não estiverem escritos no livro da vida, irmão, vai ser lançado no lago de fogo. Então, como você leu, né, que se eu confessar Jesus Cristo, se eu recebê-lo, aquele que confessa ao Senhor diante dos homens, ele vai confessar diante do Pai. Então você vai ser escrito nos céus. Se você não tiver escrito lá, Mateus 10,32 diz assim: qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei. Quando Jesus confessa, olha, o irmão Edson, a irmã Valda, o irmão Marcelo Evangelista, a irmã Nicélia, a irmã Solange,
eles me aceitaram, eles me confessaram dentro dos homens. Aí vai lá o anjo do Senhor e escreve o teu nome no livro da vida. Então vocês não vão ser envergonhados. Passam a ter um advogado junto ao Pai que intercede a Deus todos os dias por vocês. Porque nós somos falhos, precisamos da intercessão de Cristo cotidianamente. Falhamos por muitas formas, de muitas formas. Então, quando eu reconheço que sou pobre, pequeno, e que necessito de Jesus para que eu possa prosseguir, ele verdadeiramente ocupa a cabeça, o lugar de cabeça, o lugar mais alto da minha existência. E ali ele vai começar a me dar poderes através do Espírito Santo de Deus que passará a habitar em mim. E vai tirar os móveis velhos, eu gosto de dizer isso, que é uma simbologia que Deus tem falado comigo. Aqueles móveis velhos, aqueles costumes que atrapalham a glória de Deus ser resplandecente em minha vida, o Espírito Santo de Deus vai lá, tira e nos dá um novo ornamento, uma nova mobília, costumes que agradam ao coração de Deus, modos de proceder que glorificam aquele que nos chamou. Quem é Jesus para você? Esse é o tema dessa tarde. Quem é Jesus para você? É aquele ser que foi crucificado e morreu? Ou é aquele ser que foi crucificado, morreu, mas ressuscitou? É aquele ser que divide a sua glória com outro? É aquele ser que é digno de toda a adoração? Quem é Jesus para você? O que ele representa para você? Para mim, ele é tudo. Eu estava em uma reunião com os jovens, em um retiro que nós fizemos, assim, em um momento de lazer, um final de semana, e eu fiquei com uma sala assim entre jovens, e eu fiz uma pergunta a um daqueles jovens que estava lá: o que Jesus é para você? E ele ali começou colocando, fazendo algumas colocações, mas culminou em dizer que Jesus era tudo para ele, e eu me enchi da presença de Deus com aquilo, porque Jesus, ele é tudo para mim. Tudo o que eu preciso está em Cristo Jesus, meu Senhor, o qual me tirou do lamaçal do pecado, me trazendo para a sua glória, para a sua presença. E pela sua graça, pelo seu amor revelado, tem me sustentado, porque em mim mesmo não há condição de ser algo ou alguém que agrade ao coração de Deus, se Jesus não estiver em minha vida. Então que Jesus, para mim e para você, seja tudo. Glória a Jesus. E ainda nos diz a palavra de Deus, em Daniel capítulo 3, versículo 18, é algo muito interessante. Tem dois textos que eu acho muito interessante. Eu gosto de fazer junções de textos, irmãos. Às vezes eu pego um texto em um livro, pego o texto em outro livro, converso com o Espírito Santo de Deus, que é o meu professor, e ali eu faço uma junção dos dois textos, e o resultado sempre é glorioso. Então eu convido você a até botar no teu caderno aí. Eu sempre convido que você tenha sempre a Bíblia, que você tenha um caderno, que você tenha uma caneta para anotar os textos, para depois você ficar mastigando, se alimentando daquilo. E você vai notar aí Daniel 3:18 e Jó 13:15. E eu vou ler os dois textos alternados para que você entenda o que eu quero passar para você, o que o Espírito de Deus está colocando em meu coração para me te dar nessa tarde. Que nos diz assim Daniel 3:18, e disse assim: e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E Jó capítulo 13, versículo 15, diz assim: ainda que me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Vemos duas situações que se juntam e se interligam, revelando algo. 4 pessoas, nesta primeira passagem de Daniel 3:18, Sadraque, Mesaque e Abednego, prestes a serem lançados na fornalha. Na segunda posição, na segunda colocação, nós vemos Jó em meio à tribulação de tudo que estava ali passando, mostrando a mesma visão. Se você juntar a visão desses 4 homens, eles não tinham a sua própria vida por prioridade. Eles queriam estar no caminho do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E muitas vezes eu pergunto assim: o que é Jesus para você? Quem é Jesus para você?
E você muitas vezes fala algo muito interessante. Pastor Ridevaldo, Deus te abençoe, meu santo, seja bem-vindo. E você fala algo muito interessante. Jesus é tudo. E enche o meu coração de prazer. Aí aparece a primeira oportunidade que eu tenho, que eu possa ter, de provar o que eu falei. Um convite de alguém para fazer algo que não consiste na palavra, que não condiz com a palavra, e eu não provo que Jesus é tudo para mim naquele momento. Eu cedo, eu vou fazer aquilo que não está de acordo com a palavra. Tenho a oportunidade de, entre amigos, dizer que Jesus é o Senhor, e eu tenho vergonha, não falo que Jesus é o Senhor. Tenho a oportunidade de chegar entre pessoas e confessar Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, e eu não faço. Então, quem é Jesus para você? Será que realmente Ele é o que você tem dito que Ele é? Jesus para mim é tudo. Eu sinto prazer, irmãos, em abrir a rede social numa live e dizer: eu sou apaixonado por Jesus. Eu recebo Ele como meu Senhor e Salvador. Sem Ele eu não existo. Porque eu me lembro do seu sacrifício. Ele não negou a sua vida por mim. O mínimo que eu, natalício, pode fazer é reconhecer Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E diante dos homens eu confesso: Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Tenho Ele como meu único Deus, o único mediador que me levará ao trono da glória. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um único Deus e um único mediador entre Deus e os homens. Glória a Deus. Amém, meu pastor. Pastor José Ridevaldo está dizendo que está almoçando conosco. Isso é um almoço glorioso, né? Almoçando com a palavra de Deus. Para nós é motivo de alegria tê-lo conosco também, pastor. Isso é uma bênção de Deus, homem de Deus. Então, que você nessa tarde entenda que verdadeiramente Jesus, Ele é tudo para mim. Ele é tudo para você. E ainda nos diz a palavra de Deus no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro presente na hora da angústia, na tribulação, no momento de dificuldade, naquele momento de desespero, em que o desespero bate à porta. Deus, Jesus Cristo, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu refúgio que você pode ir para Ele. Ele é a fortaleza porque Ele vai te dar forças. E Ele é aquele que peleja por ti e vai te dar vitória. Receba nessa tarde essa visão, que Jesus, Ele é mais do que aquele que morreu e foi sepultado. Que Jesus não está mais na cruz. Que Jesus Cristo subiu da mansão dos mortos, trazendo nas mãos as chaves da morte e do inferno. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno. O senhorio, a autoridade, o poder, a glória pertence ao Senhor Jesus. Só Ele recebeu este nome que é sobre todo nome. Não há outro intercessor, não há outro mediador, não há outro caminho. João 14, 6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Receba Jesus nessa tarde. Entenda o ministério da reconciliação em Cristo Jesus. Só Ele pagou o preço da tua reconciliação com Deus. Porque você caiu, irmão. Você caiu, irmã. Eu caí. Nós falhamos, pecamos, nos distanciamos de Deus. Romanos 3, 23 nos diz que o pecado nos separou de Cristo, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então precisamos desse sacrifício para ser religados a Deus. Receba Jesus nessa tarde. Entenda que você precisa confessá-lo diante dos homens. Mateus 10, 32. Quando você confessa diante dos homens Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você é confessado nos céus, recebe um registro celestial. Naquele grande dia, não será envergonhado. Glória a Deus. E ainda Isaías 48, 11 diz assim, algo muito interessante. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não darei a outrem. Por que Jesus falou isso? Por que ele deixou isso escrito em sua palavra? Porque o Deus Jeová teve o cuidado de deixar este escrito, esta revelação. Porque você não pode atribuir a outro Deus aquilo que é de Jesus. Você não pode atribuir outro caminho, você não pode recorrer a outro caminho, você não pode fazer menção de outro nome. Ele diz que a sua glória ele não divide, não dá a outro.
Só Jesus Cristo, Ele é digno de receber as tuas orações. Só Ele é digno de receber a tua adoração. Só Ele é digno de receber a menção de glória, de louvor. Só Ele. Só Ele pagou o preço da tua vida. Só Ele te restitui novamente a condição de um ser que vai morar nos céus. Só Jesus Cristo. A nova e eterna aliança em seu sangue. Glória a Deus. Êxodo capítulo 22, versículo 14, também tem algo muito interessante. Diz assim: e tomou Moisés a tenda. É interessante que hoje, na primeira hora, o pastor Ridevaldo estava trazendo, porque tem a primeira hora no Instagram, a Igreja Deus Vivo, tem um programa abençoado, tem um projeto abençoado, é você iniciar o dia orando, buscando ao Senhor. 6 horas pelo Instagram, você vai ver lá a Igreja Deus Vivo. E o pastor Ridevaldo, ele estava trazendo algo sobre esse texto, né, que Moisés, existia o arraial do povo de Deus, e fora do arraial tinha a tenda do encontro, e também chamado de a tenda da congregação. Quando alguém queria falar com Deus, ia até aquele lugar específico e lá buscava o Senhor. E todas as vezes que Moisés entrava neste lugar sagrado, neste lugar reservado, descia sobre aquela tenda a nuvem da presença de Deus. E todas as pessoas ficavam curiosas, ficavam ali olhando o que estava para acontecer. O que é que eu entendo com isso, irmãos? Eu entendo algo muito especial. Que Deus, Ele tem prazer em ter contato com você. Ele quer uma comunhão com você. Ele quer verdadeiramente, irmãos, que você entenda que Ele te ama e não quer ficar apenas lá no terceiro céu, mas Ele quer morar dentro de você através do Espírito Santo. Ele quer que você abra a porta do seu coração, Apocalipse 3:20, e deixe Ele entrar na tua vida. E Jesus Cristo venha ser o cabeça desse corpo, que você venha ser inserido nesse corpo de Cristo, venha ser enxertado na figueira verdadeira, que você venha receber a iluminação de Deus, de entender que precisa de Jesus Cristo, que Ele não está mais morto, sepultado, mas Ele não está simplesmente numa cruz pregada, Ele não está lá. Ele já voltou à sua essência de glória, porque Ele tinha aberto mão, Ele abriu mão dos seus atributos divinos para se fazer homem e morrer por você e por mim. Mas Ele já recebeu de volta o poder que lhe é atribuído, o poder da sua glória, que excede todo e qualquer entendimento. O nome de Cristo está sobre todo nome, por cima, sobre, por cima, sobre, não é sob, Ele não está embaixo, está por cima, quer seja enfermidade, quer seja qualquer tipo de mal, quer seja qualquer autoridade, quer seja qualquer outro Deus com D minúsculo, porque Deus verdadeiro só existe o Senhor da glória. Então Moisés entrava na tenda da congregação, na tenda do encontro. Jesus, Deus se fazia presente naquela nuvem e ali tratava com ele face a face. Quando Jesus foi para o madeiro e disse: está consumado, rasgou-se o véu do templo. Você, onde quer que você esteja, é uma tenda do encontro, é uma tenda da congregação. Você pode estar no seu quarto, você pode estar no seu carro, você pode estar na sua bicicleta, você pode estar a pé, você pode estar no meio da rua, você pode estar onde você estiver. Ali é a tenda da congregação, a tenda do encontro. Ali é o lugar que o Senhor está ali bem pertinho, só esperando você se voltar para Ele, fazer menção do seu nome. Em pensamentos, irmão, pode ser em pensamento, não precisa nem gritar, clamar, em pensamento. Jeremias capítulo 17, versículo 10, diz que Ele examina o teu coração e esquadrinha os teus pensamentos. Quando você busca a Deus até em pensamento, é como que está sendo tocada uma trombeta e Deus escuta. E aquele lugar torna-se um lugar sagrado, um ponto de encontro daquele ser inferior que é o homem, com o ser superior que é o Deus santo e glorioso, e Ele faz com que verdadeiramente esta união nos dê vida. Irmã Ellen, Deus te abençoe. Glória a Deus. O que é que eu entendo com isso? O que é que eu vejo com isso? A necessidade que eu tenho de ter uma vida de oração e de busca. A necessidade que eu tenho de viver buscando a Jesus sem reservas. A necessidade que eu tenho de reconhecer que Jesus Cristo não é apenas o meu Salvador, mas Ele também é o meu Senhor. Quem é Jesus para você?
Jesus, o texto base que nós tomamos para estar almoçando com Jesus, nos alimentando da palavra, o texto base que Deus nos deu foi Mateus 16:15, quando Jesus tinha acabado de ensinar uma multidão e chamou para si aqueles que andavam com ele, que estavam ali sendo ensinado de perto, nos mínimos detalhes, e falando para os seus discípulos, se dirigindo aos seus discípulos, faz essa pergunta: e para vocês, quem sou eu? Pedro, cheio da glória, porque foi cheio do Espírito Santo de Deus, tu és o Filho de Deus. O que é que eu entendo com isso? Eu preciso estar, irmãos, em contato com Cristo, cotidianamente, reconhecendo o seu senhorio em minha vida e pedindo a Ele poder para fazer a sua vontade. Então, meus irmãos, que você possa, como está em Mateus capítulo 11, versículos do 28 ao 30, que nesta tarde você se achegue a Jesus de uma forma muito especial, dizendo assim, ouvindo a sua voz quando Ele diz assim para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Troque o seu fardo pelo fardo de Cristo. Você vai ver que ser uma pessoa escrita nos céus, registrada nos céus, te dá certos direitos que só quem está escrito no livro da vida tem. A paz que o Senhor quer te dar é uma paz incondicional, não depende de situação. A presença que Ele quer em tua vida. João Paulo, Deus te abençoe, seja bem-vindo, meu querido, glória a Deus. O que Ele quer trazer para a tua vida, através do Espírito Santo habitando em você, é algo inimaginável. Por mais que você se esforce, você não vai entender a grandiosidade do que está reservado para você. Então essa foi a palavra que Deus nos trouxe nessa tarde. Quem é Jesus para você? Que Ele seja mais do que simplesmente um simbolismo. Que Ele seja mais apenas do que o foco das tuas pregações. Que Ele seja mais, irmãos, do que simplesmente alguém para você falar a respeito. Mas que Ele seja o Senhor das tuas ações. Que Ele seja o habitante desse templo espiritual que é você. E que Ele seja o seu amigo. Que realmente você queira ser amigo dele. Porque Ele fez tudo o que podia, o que devia, para que houvesse essa ligação, essa união. Então, que esse desejo, que essa vontade de amizade seja recíproca, que você verdadeiramente venha entender que Jesus é mais do que o teu Salvador. Ele é também o teu Senhor. E que o Senhor vos abençoe. Eu quero desde já agradecer a todos os irmãos, as irmãs, que juntamente conosco têm participado desse momento maravilhoso. Eu confesso-vos, irmãos, que todas as tardes, quando vai chegando essa hora, eu já estou ansioso para ouvir o Senhor falar. Não penseis que eu estou aqui para ensinar os irmãos. Não penseis que eu estou aqui para... Não, eu estou aqui para participar aquilo que Deus tem me dado todos os dias. E fazendo um relato do que Deus é em nossa vida. Mas que o professor por excelência, que é o Espírito Santo de Deus, que pela graça eu não mereço, mas tem habitado em minha vida, porque eu tenho convidado, ele também seja convidado seu para habitar em sua vida. Ele é aquele que precisa ocupar em nossa vida o lugar mais alto. Destrone o seu coração de tudo o que você tem em primeiro lugar e coloque Jesus em primeiro lugar. A live desse dia foi especial para mim, porque antes de começar, acho que uns 10 minutos antes, meu filhinho de 5 anos estava aqui comigo e, papai, vamos orar, e orando, e ele orando, e eu deixando ele orar. E nas orações que ele fazia, irmãos, me enchia da presença de Deus. Talvez, se não me falha a memória, eu peguei o finalzinho de uma das orações que ele fez, porque ele terminava de orar e dizia, vamos orar mais, papai, vamos orar mais, irmã Silvana, Deus te abençoe, querida. E ele sempre dizia, vamos orar mais, papai, e eu deixo ele orar. E ele fez umas 4 orações. E só a última oração, o finalzinho, foi que eu peguei, se eu não me engano foi isso que eu gravei. Mas que você venha ter o posicionamento de buscar Jesus todos os dias, reconhecendo que Ele é Salvador,
mas também Ele é Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, desde agora e para todo sempre. Que o Senhor abençoe a todos e a todas, em nome de Jesus. Sintam-se abraçados pelo Espírito Santo de Deus e por nós. Amém.